Oi, gente. Vocês sabiam que a BBC, a Organização Mundial da Saúde, já prevê um colapso, um tsunami de doenças mentais após a pandemia? Pois é, a gente tem muitas coisas acontecendo agora e a gente já tem consequências para um outro momento desses acontecimentos. Então é importante que a gente fique atento aos nossos sentimentos, aos nossos sintomas, para que a gente procure ajuda no momento correto, por exemplo. No Reino Unido, a gente já tem dados estatísticos que contam que as pessoas não buscaram ajuda no momento em que sentiram essa diferença dos sintomas. Por exemplo, eu tô com medo, mas esse medo está exacerbado, mas eu não procurei ajuda agora. Então, o número de emergências psiquiátricas no Reino Unido aumentaram muito e diminuíram os números de atendimento psicológico e psiquiátrico. É ideal que você entenda, que você olhe para os seus sentimentos nesse momento, vá compreendendo os seus sentimentos e as mudanças que estão acontecendo aí, para que, se houver a necessidade de você procurar ajuda, você procure no momento correto. É normal que nesse momento da pandemia, as pessoas que têm doenças mentais tenham esse agravamento das doenças e aquelas que não têm podem desenvolver transtornos como transtorno de ansiedade, como depressão. É uma consequência do isolamento, da mudança de rotina, de tudo que a gente está vivenciando agora e de todas as mudanças constantes que a gente está vivenciando. Então é importante que a gente volte a olhar para a gente e que a gente tenha essa noção do que está acontecendo dentro de mim. O medo, ele é algo normal para que a gente lide com situações de perigo. E sempre que a gente está numa situação de perigo, ou seja, se a gente falar de um assalto ou do encontro com uma fera, todas essas situações vão trazer perigo pra gente, e o nosso cérebro, entendendo que a gente tá numa situação difícil, ele vai entrar naquela situação de luta ou fuga. O que acontece no momento que a gente está vivendo agora é que a gente tem um medo, por exemplo, eu tenho medo de sair na rua, eu tenho medo de pegar o vírus, eu tenho medo de me contaminar, mas a gente não tem uma ação rápida para exercer. Quando a gente tem esse medo e a luta ou fuga está ali, por exemplo, no assalto, a gente tem uma reação muito rápida para se proteger do que está acontecendo. Já nessa situação que a gente está vivendo, não tem reação rápida para a gente ter. E aí esse medo vai gerando essa angústia dentro do nosso peito e fica essa coisa constante. Então esse medo às vezes ele vai aumentando, vai se intensificando, e o problema não é ter medo, o problema é ter medo em excesso. O problema não é ter ansiedade, o problema é ter ansiedade em excesso. Então a gente precisa olhar para a gente e entender onde está esse limiar da nossa ansiedade e do nosso medo, para que a gente possa verificar se é ou não necessário procurar um auxílio nesse momento. Não deixe para procurar ajuda depois, quando as coisas estiverem piores. Procure ajuda agora. É o melhor e o ideal momento para isso. Não é só você que está sofrendo com as consequências da pandemia. Todos nós vamos passar por isso, inclusive os animais, por exemplo. Os animais tiveram uma quebra de rotina muito grande. Aqueles que saíam na rua todo dia, hoje não saem ou saem menos. Estão acostumados a sair na rua, ver gente, não vê só a própria família. Estão no momento em que não gastam energia e às vezes essa ociosidade vai se transformar em algumas atitudes, alguns sintomas. Por exemplo, aquele animal que morde a patinha ou que se lambe demais. Isso são sintomas de ociosidade. E já estão acontecendo nos animais. Como vai ser quando esses animais voltarem para a rotina habitual, né? Quando eles voltarem para a rua, quando eles voltarem a ver gente, eles vão ficar com medo? Como que vai ser essa rotina? Então, para todo mundo é uma mudança, para todo mundo vai ter consequências. O importante é que a gente fique atento às consequências na medida que elas acontecerem, para que, se for necessário, a gente procure ajuda. Se você tiver qualquer dúvida sobre esse assunto, manda uma mensagem que eu vou te respondendo por aqui.